Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, para sua família. Gratidão a Deus pelo privilégio que nós temos nesta noite de poder nos encontrar e meditar um pouquinho no trecho da palavra do Senhor, dando sequência aos nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Hoje faremos a leitura do capítulo de número 6, a segunda parte, agora detalhando, um dos diáconos. A semana passada nós vimos a instituição dos diáconos, o papel, importante de aquelas pessoas que tinham um currículo exemplar, homem cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação, para que pudessem ali assumir o trabalho de servir as mesas, servir as pessoas que estavam ali necessitadas, as viúvas de forma especial. E hoje nós vamos ver o destaque de um desses diáconos, um deles que foi o Estevão, que vai ter aí uma história bastante interessante, que nós vamos começar hoje, vamos dar sequência na próxima semana. O capítulo 7 de Atos também vai tratar a história de Estevão, então hoje nós vamos começar e nós vamos ler então o capítulo de número 6, Atos, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, Atos 6, 8, que nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, vamos lá. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa palavra, Senhor, que nos inspira, nos alimenta, nos ensina, nos encoraja. Ó Pai, fortalece a nossa fé e nós queremos, diante da tua palavra, clamar que o teu Espírito Santo fale às nossas mentes, aos nossos corações, que tenhamos, Pai, ouvidos sensíveis à tua voz, mas que tenhamos, ó Deus, corações obedientes, que possamos, ó Deus, ser ouvintes praticantes da tua palavra. Fala conosco, ensina-nos, Senhor, e nos dê força, coragem, ousadia, para que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas colocar em prática esta palavra viva, poderosa e eficaz. Fala conosco, dispensa sobre nós a tua graça e a unção do teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós vimos na semana passada, a instituição dos diáconos, e a gente viu aqui um momento muito interessante, onde os apóstolos precisavam escolher mais pessoas para ajudar no ministério, e especificamente eles colocam um currículo que deveria ser preenchido, que foi muito interessante, a condição de cada pessoa. Hoje a gente tem visto isso se perder um pouco, as pessoas acabam servindo a Deus de qualquer maneira, e isso não é a maneira correta, Nós vamos ter uma reverência. Hoje essa palavra reverência quase não se usa e o pior, quase não se pratica.
Eu me lembro, né, quando éramos criança na igreja, as crianças tinham todo ali um cuidado, né, ficavam próximos aos pais, não tinha conversa, a gente não conversava no templo, a gente ficava ali perto da mãe, né, não podia fazer nenhuma arte, ficávamos comportadas. As pessoas adultas, elas entravam na igreja e aquilo era um testemunho para nós, crianças. Nós olhávamos aquilo e nós tínhamos respeito pela postura dessas pessoas, né, dos irmãos e irmãs já adultos, porque eles entravam, né, elas entravam no templo, né, e elas tinham ali a postura de se ajoelhar. Nós tínhamos uma coisa nos bancos da igreja chamado genuflexório. Não sei quantos ainda conhecem, ouviram, né, essa palavra, mas no próprio banco da igreja, do lado de trás, tinha ali como se fosse uma alavancazinha que baixava um espaço onde as pessoas se ajoelhavam. Então, a reverência ao entrar na igreja era um silêncio, né, pleno silêncio, e as pessoas se ajoelhavam ali e oravam, né, e ali elas ficavam, né, numa introspecção, buscando a presença do Senhor, se colocando diante de Deus. Então era um momento assim mesmo de entrar na presença de Deus, né? Hoje como nós cantamos, um dos hinos do nosso cenário que diz: Deus está no templo. Então havia assim todo esse respeito pelo espaço físico do templo, né? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas essa reverência em relação à casa de Deus, ao espaço sagrado, ela precisa ser trazida de volta, ela precisa ser buscada, ela precisa ser praticada. A igreja é um lugar onde sim, nós podemos conversar com os nossos irmãos e irmãs, mas não durante o culto, né? Durante o culto é o momento de nós estarmos ali entrando com o nosso pensamento, buscando a Deus e nos prostrando diante de Deus. Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar nos dias atuais, tá certo? Então, nós vemos em Estevão essa pessoa que tinha uma reverência, que tinha um respeito, e ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nessa disposição, né, desse começo dessa igreja que está indo para as ruas e anunciando salvação, anunciando perdão, anunciando nova vida, anunciando uma nova forma de ser igreja. E aqui vale a gente pensar que essa nova forma de ser igreja não quer dizer agora tudo pode, a igreja é uma festa da uva. Não, continua sendo lugar de reverência, lugar de respeito, lugar de introspecção, lugar de busca, né? De buscar a Deus, de estar na presença dele. É como a palavra nos diz, né? O Senhor está no teu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então essa reverência nós precisamos ainda continuar buscando. E Estevão então saía pelas ruas, e o texto diz para nós que ele, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder. E quando nós estamos cheios, eu gosto muito de lembrar da caneca de leite, porque muitas vezes a mãe mandava a gente olhar o leite no fogão e a gente distraía, o leite derramava. Ah, meu pai, porque o leite sobe, né, a hora que ferve, e ele derramava. E aí era uma tristeza ter que limpar o fogão sujo de leite. Então, se uma coisa que está cheia, ela vai transbordar. E aí eu queria que a igreja pensasse comigo nessa noite que não é possível nós estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheias da graça e da sabedoria de Deus, sermos irmãos e irmãs, pessoas, né, que são cheias dessa presença de Deus e passar despercebido nesse mundo. Não é possível que isso aconteça. Ou você não está cheio do Espírito Santo, ou alguma coisa está errada. Porque se você está cheia do Espírito Santo, você vai naturalmente transbordar em poder, em fé, em coragem, em ousadia, em sabedoria, e as pessoas vão perceber que você está cheio, que você está cheia do Espírito Santo, né? Então Estevão era essa pessoa, e por ele estar cheio do Espírito Santo, ele transbordava por onde ele passava, e isso começou a incomodar.
Não pense, meu irmão e minha irmã, que por você estar cheio do Espírito Santo, as pessoas vão ter alegria na tua presença, que as pessoas vão se alegrar com a sua vida. Infelizmente, é ao contrário, muito pelo contrário, né? As pessoas têm inveja, têm ciúmes, as pessoas querem derrubar você. Foi assim que aconteceu com Estevão, né? Estevão, ele tinha os dons, porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha sido batizado, ele estava cheio dos dons, ele tinha coragem, ele tinha o brilho necessário para ser uma testemunha poderosa, ainda que esse testemunho fosse rejeitado por uma liderança religiosa que havia na sua época. Então perceba, hoje não é diferente. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo, mas há pessoas que nos rejeitam e muitas vezes são líderes da igreja, muitas vezes são irmãos e irmãs que não, talvez nem seja líder, mas está ali na sua vida de fé, pessoas que às vezes participam com você em grupos de estudos, em grupos de discipulado, em grupos de oração, frequentam a mesma escola dominical, frequentam o mesmo culto, mas estão rejeitando o poder do Espírito Santo que há em você. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você deve então perseverar. Não desista, não abandone a fé, não deixe de continuar brilhando o Espírito Santo de Deus que há em você. Não deixe de continuar fazendo aquilo para o qual o Senhor Deus te chamou. Então, olha só, o Estevão, né? Ele foi um homem chamado para fazer uma obra, assim como os demais, mas nós estamos falando hoje especialmente de Estevão, né? E aí nós vamos entender assim. Ele não era um dos discípulos, ele foi uma pessoa que foi chegando depois, né? E a palavra discípulo, ela é usada pela primeira vez nesse texto que vai falar para nós aqui dos discípulos servindo as mesas, desde o capítulo 1. Mas, a partir do versículo 8 que nós lemos hoje, né? Estevão, ele foi um líder modelo na sua espiritualidade e na sua dependência de Deus e na sua obra missionária. Perceba, meu irmão e minha irmã, como servos e servas do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos nos manter fiéis diante do Senhor. Nós precisamos, mesmo diante das afrontas, que são muitas, mesmo diante das pessoas com corações endurecidos, mesmo diante das calúnias, Estevão vai ser caluniado aqui, né? Mesmo diante de todas essas adversidades, nós precisamos entender e seguir o exemplo de Estevão. Ele foi líder, ele perseverou, ele foi modelo na sua espiritualidade, um homem consagrado a Deus. Ele foi modelo na sua dependência de Deus. Ele não fazia o que ele fazia pelo seu poder. Eram muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas que ele demonstrava, e ele sabia porque era a dependência que ele tinha de Deus. Era o poder de Deus agindo nele que fazia com que ele fosse essa pessoa que se destacava no seu meio, né? Ele também foi exemplo na sua obra missionária. Ele não deixou, mesmo diante das ameaças, de anunciar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, cheio de poder e cheio de glória. Então nós precisamos aprender que mesmo diante das adversidades, devemos continuar anunciando salvação. Os corações só se abrem pela ação de Deus. Então, por mais que Estevão fosse cheio do Espírito Santo, ele não tinha poder para entrar no coração da pessoa e fazer as pessoas acreditarem ou se converterem. Somente Deus é que tem esse poder, né, de tocar e quebrantar o coração das pessoas. Cabe a Estevão, assim como cabe aos missionários e missionárias, assim como cabe a mim e a você, pessoas que conhecem e pregam esse evangelho, continuar anunciando, continuar testemunhando, continuar pregando, ainda que as pessoas não aceitem
ainda que as pessoas endureçam o seu coração, né? Não é pelo nosso dom, não é pela nossa coragem, não é pelo nosso brilho que elas vão se converter, mas é pelo poder do Espírito Santo que atua em nós e cabe a nós testemunhar. E aí o texto diz para nós que havia ali alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, né? A sinagoga era um lugar de adoração, um centro comunitário, um espaço, né, para adoração, para estudo da palavra, e em contraste com o templo, era um centro de adoração para todo o judaísmo. O templo, ele era um pouco mais reservado para para os judeus, como nós vimos na semana passada, né, exclusivo para os rituais judaicos de sacrifício, os judeus da linhagem mais pura, que se achavam, né, diferentes. A sinagoga era um espaço um pouco mais livre, um pouco mais aberto, mas não era mais para leitura, para estudo das escrituras, para um tempo de oração. Então, e haviam muitas sinagogas no tempo de Jesus, né? Naqueles tempos haviam muitas sinagogas, tanto na Judéia como em toda a extensão ali do mundo romano, né? Que estavam sendo conquistado, e aí eles abriam ali os espaços de oração e de estudo da palavra. E esses versículos de número 9 e 11, né, ele faz referência aos judeus do mundo helênico, pertencentes aos muitos centros judaicos fora de Jerusalém. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, né? Os judeus que eram ali conquistados, né, pela cultura greco-romana, e eles tinham que viver na cultura, né, de outro país, né, de outro reino, mas eles tinham ali um pouco dessa cultura judaica. Então eles saíam né, dessa outra do judaísmo, e eram meio que forçados a praticar a cultura greca-romana. Então tinha um pouco dessa mistura. Então teoricamente não eram mais puros, né? Eles estavam ali já se misturando com outras culturas. Então então tinham lugares que eram diferenciados, né? Então vocês lembram, né, que a reclamação do capítulo 6, primeiro versículos lá, é que as viúvas nossas viúvas helenistas, né, são a palavra helenistas, são essas pessoas que estavam ali já sobre a influência de outras culturas, né? Não porque queriam, né, porque não era uma opção, mas elas estavam sob essa influência. Então, a partir do versículo 12, a gente vai ver aqui, então, que a resistência ao evangelho, ela se inicia com um convite à discussão. Eles começam uma discussão, né? A gente lê isso aí nesse versículo, né? E fala dessa discussão, onde eles começam, a partir da discussão, ela vai crescendo, vai tendo uma crescente, né, ali, e eles vão chegar a algo que eles não deveriam, que é a brigar, literalmente, né? Da discussão eles partem para um debate, do debate eles partem para calúnia, então eles vão lá, vão chamar outras pessoas para que tenham ali um testemunho falso, né, os falsos testemunhos. E daí, a partir dessa testemunha, dessas falsas testemunhas, a difamação, e vai chegar na violência, eles vão ser levados, né? O texto diz para nós ali, ó, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Então foi uma coisa violenta, né? Pegaram ele pelos braços, né? E levaram eles diante do sinédrio, onde onde Pedro, né, e Silas já estiveram também, e ali apanharam, né, porque eles também foram acusados de anunciar Jesus Cristo, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, no versículo de número 13 ainda, né, qual foi a falsa testemunha? Este homem, na verdade, não cessa de falar contra o lugar santo, que, né, contra o templo e contra a lei. Então essa foi a falsa testemunha que eles lançam contra a vida de Estevão, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés e os costumes da lei. Então este lugar, então vamos lá. Os antagonistas, eles excitaram o povo e o convenceu de que
a essência da fé judaica, aquilo que os judeus entendiam ser o mais sagrado, no caso, o templo, a lei de Moisés e o plano de Deus, estavam sob ataque por meio da pregação de Estevão, porque Estevão estava falando de Jesus, né? Então, aquilo da ressurreição. Então, aquilo para eles era novidade e eles achavam que aquilo ia pôr em risco toda a tradição judaica que eles estavam acostumados. Então, o assunto não era a obra de Cristo na cruz, mas a preocupação que eles estavam tendo com a religião judaica tradicional. Então, esse era o medo que eles estavam tendo. E quando eles falam aqui no versículo 14, né? Que Jesus fala que destruirá este lugar e mudará os costumes, né? Este lugar, então, aqui a gente vê clara a importância do templo. A importância do templo seria destruída pelo lugar do evangelho que Estevão pregava. O medo deles era: vai derrubar o templo e agora vai ter uma nova religião, né? Um novo evangelho. E, na verdade, só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, né? Aquele evangelho cumpriria a revelação de Deus a Moisés. Mas eles não estavam entendendo isso. Eles achavam que estava excluindo a lei Moisés, né? E na verdade não. Jesus vem para cumprir a lei e para cumprir aquilo que Moisés disse. Mas também seria responsável por mudar os costumes mosaicos, né? Especialmente a compreensão desses costumes por parte dos líderes. Então, eles tinham esse medo, né? Essa preocupação, vai mudar todos os nossos costumes. E o restante do livro de Atos descreve alguns conflitos que a gente vai ver aí em outros momentos, né? Mas o fato é que Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo que algo sensacional, né, extraordinário acontece. A gente vai ver no versículo de número 15, dizendo assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então a gente vê o resplendor naquele momento, né, em que Estevão estava ali sendo acusado, né, diante de todo o povo que ali estava, diante do sinédrio especificamente, ele tem o seu rosto resplandecendo, né, um brilho sobrenatural, atestando, né, e ali comprovando a todas as pessoas que estavam ali e estavam assistindo aquele momento, que contemplavam no seu semblante a calma, porque ele estava em paz, mesmo sendo acusado, ele mantinha a paz, a calma divina do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo que estava nele. Então perceba, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de autoridade, ele é acusado injustamente pelas autoridades religiosas que tinham medo, né? Aqui a gente precisa entender assim, que não era simplesmente medo de Estevão, eles tinham um zelo muito grande pelo templo e pela lei mosaica, e eles não estavam conseguindo entender que Cristo vinha para testificar. Então eles tinham medo de se falar de Jesus e perder aí toda a observância da lei e o cuidado para com o templo. Por conta disso, então, eles vão atrás de Estevão, vão acusar Estevão injustamente, né? Eles vão criar calúnias contra Estevão, que vai diante das autoridades do Sinédrio, que tem o poder ali para prendê-lo, né, e para condená-lo. Então ele é levado diante do Sinédrio com falsas acusações, e nesse momento, quando ele está sendo acusado, o seu rosto resplandece a glória de Deus. E aí eu fico pensando, né? Que grande testemunho e grande exemplo de Estevão, na hora que ele está sendo injustamente acusado, né? Talvez se fôssemos nós, né, na hora que a gente está sendo injustamente acusado, uma ira, né, que bate no nosso coração, nosso rosto ferve assim de nervoso, né, por conta da calúnia. É muito interessante a natureza humana, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, é diferente. Então Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo,
quando a calúnia, quando a acusação, quando as mentiras são levantadas contra ele, o seu rosto não ficou quente de raiva, não ficou irado, mas ele ficou resplandecente. Diante das acusações, das injúrias, das calúnias, das mentiras, o seu rosto resplandece a glória de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nós possamos aprender com Estevão, ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de autoridade, ser cheios de poder, ser cheios de sabedoria, ser cheios de graça, ser cheios de coragem e cheios de tudo isso, transbordar amor, graça, perdão, anunciar salvação, falar do poder de Jesus, anunciar o evangelho, anunciar a novidade de vida, né? A palavra evangelho quer dizer isso, né? Novidade de vida. Olha que interessante, né? Lembramos, né, nesse momento que o seu rosto resplandece, da transfiguração de Jesus. E aí, eu quero falar duas palavrinhas aqui para vocês. Eu vou ler para eu não falar errado, né? Aqui na referência que tem na minha Bíblia, diz assim: angelos, do grego, ou ângelos, né? Do grego significa anjo ou mensageiro. A palavra evangelista é uma palavra composta e deriva de mensageiro, que é ângelos, e de coisas boas, que é o eu, né? Então, assim, ele é evangelos, ou, né, o evangelista. Então, Estevão foi chamado de evangelista, né? Ele foi um grande evangelista e ele era um mensageiro que anunciava coisa nova, né? E lembrando que a palavra evangelho, né, é boa nova, né? Coisa nova, boa nova. Anunciar coisa boa e coisa nova, anunciador. Então, ele era um evangelista. O ministério desse diácono e evangelista Estevão incluía tanto ações de compaixão quanto palavras de pregação. Então, ele falava do evangelho. Ele era um mensageiro de coisas boas ou de coisas novas. Ele era um mensageiro da novidade de vida. Que nós possamos também ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios da graça, do poder e transbordar todo esse poder por onde nós passarmos. E diante das afrontas desse mundo, que nós possamos tão somente resplandecer a glória de Deus aonde estivermos. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana excelente. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai de amor, mais uma vez com temor e tremor estamos diante da tua palavra, com corações gratos, porque o Senhor, pela tua imensa bondade e misericórdia, tem se revelado a nós. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigada pela vida de Estevão, ó Pai, que pôde nos deixar esse testemunho, esse exemplo de vida, que nós possamos, ó Deus, ter esse desejo do nosso coração de te servir como Estevão serviu, sermos cheios e cheias do teu Espírito Santo, anunciando salvação, bondade, amor, perdão, graça, por onde nós passarmos, ó Pai, e que diante das afrontas possamos resplandecer a tua glória. Toma, Senhor, as nossas vidas, usa-nos com poder e autoridade, continue sustentando a tua igreja, que a tua igreja seja essa igreja evangelista, essa igreja que anuncia coisas boas, essa igreja que é a mensageira de boas novas de grande salvação. Usa-nos com poder e autoridade e continua, ó Deus, nos ensinando a tua santa palavra. É a nossa oração, a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus te sustente e te fortaleça, em nome de Jesus.